Digo novamente, livro dos Atos, capítulo 4. Vamos começar com a leitura somente do verso 1 e à medida que a pregação seguir e os irmãos acompanhando, leremos os demais, por isso não feche a sua Bíblia. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. E o nosso tema esta manhã é o ódio ao cristianismo. Quando nós chegamos em casa domingo passado, depois de termos tido uma manhã tão alegre, o nosso culto começou às 7 horas da manhã, terminou às 8h30, tomamos café juntos, mas quando nós chegamos em casa, nós ouvimos a notícia daquilo que aconteceu numa ilha no Oceano Índico chamada Sri Lanka, onde 4 lugares foram atentados, 7 lugares, 3 igrejas e 4 outros lugares públicos, resultando na morte de 359 pessoas e o ferimento de mais de 500 pessoas. O número total de mortos ainda não pode ser acessado, porque parte desses feridos ainda pode morrer. Você viu o vídeo do que aconteceu? Pela porta lateral de uma das igrejas, a filmagem foi preservada, um homem entrou com uma mochila e tomou lugar no meio da congregação, como essa porta aqui, assentando aí do lado do Shelder, e imediatamente a detonação de todo o explosivo naquela mochila. Segundo a missão Portas Abertas, o Sri Lanka é o 44º país, número 44, mais perigoso do mundo para se crer em Cristo. O país número 1 do mundo mais perigoso para ser cristão há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, é a Coreia do Norte. Mas alguns destaques dessa lista nos impressionam. A Índia é o país número 11, onde já 3 estados aprovaram leis que proíbem que alguém se converta ao cristianismo. É permitido que o cristão se converta a outras religiões, especialmente o budismo tão violento que há ali. Mas é proibido que um budista ou islâmico se converta, ou hinduísta, para o cristianismo. Segundo a missão Portas Abertas, no Egito, os missionários podem entrar e ter visto de entrada e trabalho no país somente se a sua intenção e o seu projeto for a melhoria social, o atendimento médico, a prestação de serviços comunitários, a alfabetização. O que eles chamam de proselitismo, nós chamamos de evangelização, é proibido pela lei daquele país. O 4º país mais perigoso do mundo para ser cristão é a Somália, onde existe uma guerra civil acontecendo há mais de 20 anos, sendo que os alvos daquela guerra se viram contra os cristãos. Eu estou falando de números de 2018. Em 2018, o número de cristãos de alguma forma perseguidos ou assediados ou que sofreram violência física por causa da sua fé foi de 245 milhões de pessoas. Muito mais do que o ano anterior, 2017, que tinham sido 215. Da família de Deus, 1/4 não tem o privilégio de se reunir em igrejas com portas abertas. São igrejas chamadas clandestinas ou subterrâneas. E do todo de templos cristãos que existem no mundo, 105 é a média mensal. São destruídos violentamente. Todos nós vimos o que aconteceu na igreja de Notre Dame, e não podemos dizer que tenha sido violento, um atentado, não há base para isso, mas podemos saber, não foi tão noticiado, que apenas 2 semanas antes, a segunda maior igreja de Paris, a igreja de Saint-Sulpice, foi também incendiada, essa sim, violentamente. Estou falando de números do tempo presente. Você gostaria de ouvir alguns números dos últimos 40 anos? No tempo da União Soviética, 66 milhões de soviéticos foram mortos ao todo. Metade desse número, 33 milhões, atribui-se à morte pela profissão cristã, pela resistência ao governo soviético, que fechou 88% das igrejas naquele país e baniu por completo aquilo que eles chamavam de seita dos batistas. Todos
mesmo os padres da Igreja Ortodoxa Russa foram presos. O cenário, irmãos, que eu quero descrever na manhã de hoje, que eu acredito que o nosso texto no livro dos Atos trata de maneira muito clara, é a forma de que existe no mundo em que nós vivemos. Sempre existiu, pois os números mais altos que eu trouxe foram de 40 anos atrás, mas nós poderíamos segmentar qualquer período da história para destacar a perseguição ao povo cristão. A história humana é caracterizada, o convívio, o ambiente mundial, por ódio ao cristianismo. Esta verdade é tratada com certa leviandade e hipocrisia no nosso tempo, pois se diz: pastor, é impossível que isso seja verdade porque a maioria da população do mundo é cristã. Mas você gostará de saber, querido irmão, que o México, que é considerado um país inclusive romanista, é o 39º país mais perigoso para ser cristão do mundo. É mais perigoso que a China, que é o número 43. Por causa da forma como os evangélicos são tratados no interior daquele país. A Colômbia é o 49º, número 49, país mais perigoso do mundo para ser cristão. Quem são os inimigos das igrejas? O texto que nós lemos fala de maneira muito clara: estavam pregando os apóstolos Pedro e João, falando ao povo, sobrevieram, note essas 3 categorias que Lucas faz: sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Acredito que há uma intenção nessa descrição. A primeira intenção ao mencionar os sacerdotes é apontar para nós que as religiões do mundo são inimigas do Evangelho. E não se engane, nenhuma das religiões que existem, tantas quantas são verdadeira revelação de Deus. A fé cristã, nesse sentido, é muito exclusivista. Há somente um caminho para o céu: Jesus Cristo. Há somente um meio de salvação: o arrependimento e a fé em Jesus. Então, o que são todas as outras religiões do mundo? Que vez por outra ouvimos alguém nos abordar e dizer: pastor, mas todas as religiões na sua essência são iguais. São? As contradições entre elas são tantas que faz impossível com que elas sejam iguais. Olhando assim pela camada mais superficial, talvez alguém possa pensar assim. Olhando-a subdetidamente, não. As religiões do mundo são instrumentos de aprisionamento, de incredulidade, de idolatria. E o Evangelho representa um perigo para as religiões do mundo, porque a cada pessoa que se converte, a plateia do ritual religioso fica menor. E a cada pessoa que se torna um servo de Jesus Cristo, o poder e a riqueza das religiões do mundo diminui. Os sacerdotes do templo viviam dos rituais, viviam das ofertas. O tempo deles já tinha passado. Na sexta-feira em que Nosso Senhor morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Eles perderam o emprego, foi o bilhete azul deles. Passa no recursos humanos que acabou. Mas insistiram, tornaram-se apóstatas e inimigos de Deus. As religiões do mundo, não tenha dúvida disso, odeiam o cristianismo. Veio junto dos sacerdotes do templo, veio o capitão do templo. Era um soldado romano, incumbido de representar o governador romano em todos os assuntos relacionados ao templo. Ora, sabemos, queridos, que os romanos eram um povo muito diplomático em relação às religiões dos povos conquistados. Da última vez que você esteve na cidade de Roma, você visitou o Panteão? Visitou? Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá não, mas dizem que é uma construção formidável. Panteão, na língua grega, significa todos os deuses.
Os romanos conquistavam um povo, levavam uma réplica do ídolo daquele povo para o panteão. Eles eram um povo, entenda isso, extremamente diplomático, com a língua, com os costumes e com a religião de todos os povos que dominavam. Os encrenqueiros eram os cristãos. Religião cristã que rejeitava todas as outras, exclusivista, não poderia ser admitida. O capitão do templo sobrevém, porque na essência, queridos irmãos, ainda que a Bíblia diga que o governo, que todos eles são ministros de Deus para manter a ordem e reprimir o mal, nosso coração humano, quando colocado nesta posição de poder, há de manipulá-la para querer ocupar o lugar de Deus. E as pessoas se submetem e fazem do governo do seu país o seu Deus. Quem tem que prover segurança? Quem tem que prover sustento? Quem tem que dar à nossa vida justiça? Nós olhamos para o governo, para essas coisas, ou para Deus? A Bíblia diz que o papel do governo é reprimir o mal e manter a ordem. Mas pela fresta os governos querem ocupar o lugar de Deus. Querem ser a fonte de todo bem, de todo sustento, de toda educação, de toda renda, de todo emprego, de toda segurança do mundo. Kim Jong-un, sabe quem é, não sabe? O neto do revolucionário que conquistou a Coreia e estabeleceu uma monarquia que se chama República, que tem eleição com só um candidato. Baniu a comemoração do Natal para que seja comemorado o aniversário do seu vovozinho. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Você sabe quem eram os saduceus, meu querido, minha querida? Os saduceus eram a elite intelectual daquele tempo. Se eu fizer para você uma descrição dos saduceus, você a contrastar com os ícones do nosso tempo, principalmente com os ícones da academia ateísta incrédula das universidades, você vai achar um retrato muito parecido. O livro dos Atos diz que os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Os saduceus rejeitavam a inspiração dos livros sagrados. Os saduceus afirmavam que se há Deus, note que nível de ateísmo eles praticavam, se há Deus, ele não se importa com mais do que o funcionamento do mundo. Impressionante. Mas é o mesmo Espírito, meus queridos irmãos, que está presente e atuante no mundo no qual nós vivemos ainda hoje, um consórcio dessas elites incrédulas, com as religiões idólatras, com os poderes civis seculares do mundo, unidos contra Deus, orquestrados por Satanás. Quem odeia o povo de Deus neste mundo é Satanás. Os incrédulos estão debaixo da influência do anjo caído. Estão debaixo da influência dos demônios invejosos. Então, se os nossos irmãos em Cristo sofrem perseguição por causa de sua fé, quem orquestra essa perseguição é Satanás. Se existe no mundo, e existem vários, estados totalitários que tentam reprimir nas pessoas, tentam suprimir delas a condição mínima de crer em Cristo para a sua salvação, para a ressurreição e para a vida eterna. Quem organiza isso é Satanás. Paulo escreveu: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade. Isso está em Efésios capítulo 6, verso 12, sendo que a mesma carta, capítulo 2, verso 2, diz que ele é o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há quem odeie, neste mundo há quem odeie a fé cristã. Por que odeiam os cristãos? Odeiam os cristãos porque odeiam a Deus.
E a resposta é não maior do que esta. Odeiam os cristãos porque odeiam a Deus. Odeiam os cristãos porque a associação humana deste mundo deseja, e o seu mais arrojado ímpeto é conseguir sair do domínio de Deus. Eu leio a minha Bíblia no Salmo número 2, em que Davi pergunta: por que se amotinam? O que é um motim? É uma expressão dos piratas. O motim é quando todos os outros piratas se rebelavam contra normalmente o capitão. Por que se amotinam os gentios? Os povos da terra imaginam coisas vãs. Eu falei isso domingo passado, mas o nosso mundo inteiro, aos olhos de Deus, é como um presídio em que há uma rebelião. E todos os presidiários somos nós, queimando colchão e usando caco de vidro, ameaçando e fazendo maldade e violência contra o domínio de Deus no mundo. Cada pessoa que se converte é uma rebelião contra a rebelião. Cada pessoa que se converte é um fura-greve. Cada pessoa que se converte por meio de sua vida está dizendo ao mundo inteiro que o domínio de Deus é verdadeiro. Os reis da terra, diz o Salmo 2, se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Você sabe como esse salmo conclui essa parte? Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zomba deles, lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. O desejo da humanidade na sua rebelião, no seu motim, não é somente sair do domínio de Deus, mas negar que Deus tenha poder e autoridade para julgar o mundo. É rejeitar que o Evangelho signifique verdadeira transformação interior. Há poucos anos, aqui mesmo no nosso país, e nós ouvimos a notícia feliz de que os ministérios das Cristolândias em todo o país comemoraram 10 anos agora. Há pouco tempo atrás, um grupo no nosso país queria regulamentar o funcionamento das casas de recuperação de viciados. Estou falando de drogaditos, narcóticos, aqueles que usam drogas pesadas. E em parte estavam certos, porque alegava-se que eles eram colocados para trabalhos forçados. Como sair no ônibus vendendo caneta, a gente já viu isso muitas vezes. Isso em parte foi regulamentado. Mas nesse ímpeto de regulamentação, desejava-se proibir a evangelização dentro das casas de recuperação de dependentes químicos. Sabe qual que é o problema, meus queridos? Não funciona. O retorno de pacientes internados em clínicas, entre aspas, seculares, sem fé, sem cristianismo e sem evangelho, é muito mais alto. A verdadeira conversão que acontece naqueles lugares é a transformação de vida operada por Deus pela instrumentalidade do evangelho. Não podemos negar isso e não podemos diminuir isso. O que fazem os inimigos das igrejas contra elas? Esse texto fala, verso 1 diz que eles sobrevieram, o verso 2 diz que eles se doeram de que ensinasse ao povo, o verso 3 lançaram mão dos apóstolos e os aprisionaram, o verso 7 diz que os colocaram no meio. É uma ideia de constrangimento, de exibição, de assédio moral. Verso 17, eles disseram: ameacemo-los rigorosamente. Verso 21, insistiram em ameaçar, e nós vamos continuar lendo Atos ao longo deste ano, e os irmãos verão que a coisa ainda vai ficar muito, muito mais complicada. Faz poucos anos que isto aconteceu. Eu acho interessante mencionar
a prefeita da cidade de Houston, no Texas, passou uma legislação na qual os pastores das igrejas seriam obrigados a submeter as suas pregações até a quinta-feira à tarde. Todos os pastores de todas as igrejas deveriam submeter as suas pregações de domingo para um comitê que faria a leitura, entre aspas, entre parênteses, censura daquilo que eles considerariam como discurso de ódio. Ela foi obrigada a recuar. Mas será que uma iniciativa dessa não nos espanta? Será que uma intenção como essa não nos deixa impressionados? Mas digo aos irmãos, todas estas coisas acontecem porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o Evangelho fosse um conto de fadas, se o Evangelho fosse uma história da carochinha que não incomoda ninguém, ele não incomodaria ninguém. A razão por que existe no mundo em que nós vivemos ódio ao cristianismo, violento, armado, da forma como é, e nós, queridos, devemos nos considerar privilegiados por não estar expostos à violência ainda. A forma como todas estas coisas gritam no mundo, berrando contra a Boa Nova, apenas ressalta que a Boa Nova é verdade. Mas a gente não ouve falar dessas coisas, ouve, queridos? Estes dados com os quais eu comecei a pregação, eu poderia dizer outros. Apenas no ano de 2018, 100 mil cristãos foram mortos exclusivamente por causa da sua fé. Em mais de 60 países eles são submetidos a constrangimento, ostracismo, prisão, violência, tortura. Freiras, escute isso, ou talvez não, freiras são alvos de estupro e cristãos são enviados para campos de trabalhos forçados até a morte. Nós não ouvimos falar dessas notícias, ouvimos? Existe um silêncio espantoso. Eu menciono novamente o que aconteceu no domingo passado, e aquilo foi noticiado, mas a expressão usada por Barack Obama, sabe quem é, não sabe? E a expressão usada por Hillary Clinton foi fascinante. Eles disseram: nós mandamos a nossa solidariedade para os turistas e Easter worshippers, adoradores da Páscoa. Você é um adorador da Páscoa? Qual é a palavra exata para isso? Cristão. Foram muito criticados por não ter usado essa palavra. Quinta-feira eu estava assistindo o Jornal Nacional e pensando nessas coisas, e foi dito assim, que o que aconteceu na Nova Zelândia, que aconteceu no Sri Lanka, planejado já fazia 7 anos, aconteceu por causa do que aconteceu na Nova Zelândia há um mês atrás. As 2 mesquitas que também foram alvos de violência. Faz sentido para você essa frase? Uma coisa que era planejada há 7 anos aconteceu por causa de uma que aconteceu um mês atrás? Mais do que tudo, queridos, quem é tolo o suficiente para querer justificar a violência e dizer, não, aconteceu lá por causa do que aconteceu ali? Não se justifica estas coisas. Eu quero dizer para os irmãos nesta manhã o seguinte: em primeiro lugar, saiba que isso é verdade. Ore pelos seus irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus que estão sendo perseguidos enquanto nós estamos aqui. Tenha uma solidariedade no seu coração por ele e discirna o mundo ao seu redor, a forma como ele é também ateu e anticristão. Mas existe uma beleza nesse texto nosso da manhã de hoje, porque ele fala como as igrejas de Deus devem reagir. Lançaram mão de Pedro e de João, está no verso 3 do nosso capítulo 4, mas eu acho notável não ler aqui que Pedro e João não reagiram. Sendo Pedro um homem tão impetuoso como era, ele não reagiu. Você se lembra
Meu querido irmão e minha querida irmã, que na noite em que foi traído, nosso Salvador é tão sábio. Ele deixou que Pedro levasse uma espada para o jardim do Getsêmani, lembra-se disso? Pedro falou: Senhor, temos aqui uma espada. Qual foi a resposta de Jesus? Basta. Basta. Contra aquele número de soldados que estava vindo, de centuriões armados com lança, escudo, espada, só uma basta. Bastava, porque Cristo não queria reagir. Cristo queria ensinar para Pedro uma lição preciosa. Na hora que eles vêm, o que Pedro fez com a espada? Cortou a orelha, porque errou. Cortou a orelha porque errou. Ele queria era acertar. O Senhor cura aquele homem diante de Pedro. Creio eu que Pedro meditou bastante naquele acontecido, porque Pedro não reagiu aqui como teria reagido. Pedro não resistiu à prisão injusta. Pedro aprendeu que enquanto nós somos perseguidos, enquanto os cristãos somos perseguidos, nós devemos suportar a perseguição, e enquanto somos perseguidos, fazemos o bem. Verso número 9, Pedro disse para aquele grupo: visto como hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Nunca veremos a notícia, eu espero que nunca vejamos, de que um cristão revidou. Não devemos revidar. Nosso Salvador nos ensinou melhor do que isso. Mais do que na vida pessoal, ainda que se estenda a ela também, Ele nos ensinou a oferecer a outra face, inclusive quando somos perseguidos por causa da nossa fé. A igreja mansamente suporta a perseguição, assim como inteiramente confia nas promessas de Deus. Capítulo 4, verso número 8. Pedro, cheio do Espírito Santo. Você se lembra de quando Jesus falou o seguinte: vós sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, ele falou em Mateus 10, não vos dê cuidado com o que haveis de falar. Que promessa de Cristo! Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Nós devemos nos apegar às promessas de Deus. Esta igreja existe por causa da fé dos seus membros nas promessas de Deus, e por nenhuma outra razão as igrejas devem provar a sua lealdade ao Senhor em todo o tempo. Quando ameaçado, Pedro disse para eles: veja se é justo eu obedecer a você ou a Deus. Eu não vou deixar de falar das coisas de Deus. Queridos irmãos, muitos de nós conhecemos a história de Jim Elliot, mas eu a reli no dia de ontem e fiquei tão impressionado com a história de Jim Elliot. No ano de 1953, ele jovem, tinha somente 27 anos, mais novo que eu, se sentiu dirigido por Deus para pregar o Evangelho a uma tribo no interior do Equador, tribo conhecida por sua violência, os índios Auca. 3 anos ele passou aprendendo a língua, o Quechua. 1 ano ele passou tentando fazer contato com aquela tribo. Quando fizeram um acampamento perto da maior vila dos Auca, ficaram felizes porque na semana seguinte vieram 3 dos índios fazer contato com eles. Passearam com eles de avião. Enquanto sobrevoavam a tribo, um dos índios quase caiu do avião gritando para os seus companheiros lá embaixo, emocionado em parte, mas dizendo: eles me pegaram, eles vão me matar, venha me defender. Mentiu. No dia seguinte, 5 missionários, Jim Elliot, Edward McCulley, Nate Sant, Roger Udell e Pete Fleming, foram mortos, empalados por lanças. Tiveram seus corpos lançados no rio, e pelo menos o corpo de Ed McCulley nunca se recuperou.
Isso em 1956. Em 1957, Elizabeth Elliot, a esposa de Jim Elliot, estava regressando para pregar o Evangelho aos índios Auca. Aquele homem que matou o seu marido com uma lança, está vivo até hoje, já está na sua 9ª década de vida. É diácono da Igreja Batista no meio da tribo. Havia 2 clãs de índios Auca, somavam 600 pessoas, que se matavam continuamente. A conversão ao cristianismo trouxe a reconciliação, e hoje são quase 3.000 da tribo Auca. Quando o marido Auca morria, esganava-se a esposa e todos os filhos para serem sepultados juntos com ele. Isso não acontece mais. Jim Elliot, seus companheiros, estão no céu com Deus. A sua morte não foi em vão. Eu gostaria, irmãos queridos, diante dessa verdade, pensarmos em quantos dos nossos irmãos em Cristo estão pagando pela sua fé com seu sangue, enquanto nós, descompromissadamente, levamos o nome de Jesus sobre nós. Quantos almejariam usufruir dos privilégios que você usufrui todos os dias e não tem? Não tem a oportunidade de estar com tanta alegria e cantando com voz tão alta. Não tem Bíblias na sua mão, mas gostariam de ter. Quantos dos nossos irmãos desejariam tanto ter um lugar como este para cultuar a Deus e não tem? Nós devemos meditar, queridos irmãos, refletir muito sobre a forma como temos usado os privilégios inúmeros que Deus nos dá. Minha última consideração nesse texto, nesta manhã, é a seguinte: e Deus? E o que Deus faz lá no seu trono de glória? Deus assiste os seus filhos serem alvo de violência, de perseguição e morte e nada? Mas o texto nos diz o que Deus faz. Verso número 4, capítulo 4, verso número 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, o que aconteceu ali? Creram. Um milagre que só pode ser feito pela mão de Deus. Deus usará, sejam quais forem as condições, Deus usará as suas igrejas para a salvação de muita gente. Ele disse a Paulo, quando Paulo estava desanimado do trabalho lá em Corinto, ele disse: Paulo, não temas, eu sou contigo, eu tenho muita gente nesta cidade. Meus irmãos, ainda cremos que Cristo tenha muita gente aqui onde estamos pregando. E Ele há de salvá-los por meio de nós. Jesus Cristo, nosso Salvador, o Espírito Santo, Deus nosso Pai, levará o testemunho do Evangelho a lugares difíceis. E nós devemos estar ao dispor de Deus para isso. Deus une o seu povo por meio da perseguição. Olha que coisa impressionante aconteceu nesse texto, porque quando Pedro saiu, eles oraram. Mas se você ler a oração deles, que está do verso 24 até o verso 30, você não encontrará um pedido sequer de que eles fossem livrados. Eles oraram a Deus e reconheceram que a mão de Deus estava sobre tudo, mas não pediram: Senhor, nos livra dessa. Isso eles não pediram. Eles pediram: Senhor, continua a fazer milagres, continua a fazer prodígios, Senhor, continua a exaltar o nome de Jesus. Eles não pediram: Senhor, me livra de uma morte dolorida. Não. Eles pediram: Senhor, continua a engrandecer o nome do teu Filho. Deus purifica, Deus refina o nosso coração. Verso número 31. Tendo orado, moveu-se o lugar. E alguns imaginam as paredes tremendo, mas eu imagino os corações ungidos, unidos, foram cheios do Espírito Santo. Final do verso 31, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verso 32,
era o coração e a alma da multidão. Ficou tão difícil ser crente que os hipócritas todos foram embora. Mas os salvos genuínos permaneceram unidos pelo laço, pelo vínculo indissolúvel do Espírito Santo. Verso 33, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia graça sobre graça. Concluo, amados e queridos irmãos, dizendo aos irmãos que o diabo odeia as igrejas, mas Deus as ama. O diabo quer ver as igrejas de portas fechadas, mas Deus há de abrir as portas das casas de oração e as portas para a pregação da palavra. Digo aos irmãos que no domingo passado aconteceu algo terrível naquela ilha chamada Sri Lanka, mas asseguro os irmãos, asseguro que hoje os crentes estavam reunidos lá para cultuar a Deus. Asseguro aos irmãos que eles cantaram hinos, oraram, leram a Bíblia e pregaram a palavra de Deus. Asseguro aos irmãos que ainda que a luz da Europa esteja se apagando, dos Estados Unidos também, a luz do Evangelho está se acendendo no interior da África, na China, na Índia, apesar da perseguição nos países árabes. Dizem que o cristianismo acabou, mas o livro que descreve o fim do mundo diz que haverá crentes no mundo quando o Salvador regressar. Dizem que a nossa fé terminou. Eu digo para vocês que ela está só no começo. O cristianismo é odiado na terra e amado no céu. O nome de Jesus é perseguido e destruído no mundo, mas é amado no seu coração, não é? É exaltado na glória. E que privilégio saber que eu e você fazemos parte deste número, do número dos santos de Deus. Que Deus mova o nosso coração a examinarmos os privilégios que temos tido e que temos feito deles. Que Deus mova o nosso coração a orar pelos crentes que estão sofrendo perseguição muito violenta. Que Deus nos unja de coragem para nos posicionar mesmo agora e em todo o tempo, para permanecer fiéis ao nome do nosso Salvador. Vamos orar a Deus. Curve sua fronte, feche seus olhos.